Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço, meu povo, abraço pessoal. Mais uma vez, estamos aqui com o Fala Cronista, essa parceria da Rádio Inconfidência com a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a nossa AMCE. E hoje, aqui, desde já, agradecendo e mais uma vez dando as boas-vindas ao nosso presidente, Luiz Carlos Gomes. Agora eu vou fazer uma maldade. Eles me chamam de palavra de peso. Eu sempre fico em dúvida se é por conta da importância, que eu sei que não é da minha opinião, ou se pelo tipo físico. Eu acho que tem mais essa maldade. Aliás, quem fez isso foi o grande Luiz Otávio de Melo Pera. Mas hoje sim, um convidado de peso. Então, já dando as boas-vindas ao Luiz, peço que ele faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Um abraço, presidente. Prazer em tê-lo conosco novamente. Salve, né? Um grande toscano, Zé Augusto Toscano, amigos da Inconfidência. Pois é, estamos aqui mais uma vez, mais esse domingão gostoso, né? Muito futebol daqui a pouco, pela Exatamente. Inconfidência, naturalmente. E o programa hoje recebe, com muita alegria, né? Com muita honra, o Afonso Alberto Teixeira dos Santos. A gente costuma dizer no nosso meio, assim, uma bandeira, né, do rádio, isso, uma bandeira. Acho que ele é a bandeira, o mastro do rádio esportivo, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, né? E vai contar muitas histórias, porque são, acho que mais de 50 anos de carreira. 51 anos. Mas então ele começou com 10 anos? Primeira puxada, no ar, hein? Tá jovem ainda. O nosso abraço pro Afonso Alberto. Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vocês não sabem, um abraço ao nosso ouvinte da Rádio Inconfidência, a alegria que vocês me proporcionam, porque eu estou voltando a uma casa que eu, além de respeitar, eu adoro, que é a Rádio Inconfidência. Eu me sinto realmente em casa, porque eu tive um grande sonho no rádio, quando eu entrei no rádio, eu tive um grande sonho de trabalhar na Rádio Inconfidência. E esse sonho foi realizado. Como a grande maioria dos meus sonhos em rádio, eles foram realizados, esse teve um carinho todo especial. Mas eu quero te abraçar, Toscano, muito obrigado pela oportunidade, eu acompanho o seu trabalho. A palavra de peso é pela qualidade, você pode ter certeza absoluta. Você, como sempre, gentil e generoso. Você pode ter certeza absoluta. É 880, é 880. Ô, presidente, menos, hein? Meu endocrinologista que não vai gostar de ouvir isso. E a gente conversa, eu e o Luiz, a gente fala, é presidente, oi presidente, tá bom, presidente? Como é que tá, presidente? Então é presidente para presidente, eu não sei qual que é o presidente que eu tô falando aí, ele não sabe qual é o presidente. É presidente, tudo bem, presidente? É o presidente da MCE. Aliás, valorizando bem a nossa classe, a Associação Mineira de Cronistas Esportivos, com um trabalho sensacional. E nós estamos no rádio, ele falou, desde 1966. Aí eu queria que você começasse contando essa história. 66, um ano até de ouro pro futebol de Minas Gerais. Cruzeiro. Pois é, só dizer, foi um ano de ouro, né? E foi aí que começou a minha trajetória. Você falou que ao trabalhar na Inconfidência, você realizou um sonho, e todos os seus sonhos de rádio foram realizados. Então, antes de você falar exatamente de 66, como é que o Afonso Alberto começa a sonhar com rádio ainda garoto? Você é de Itabirito, né? Não, eu sou da capital do mundo. Eu sou de Congonhas. Congonhas. A capital do mundo. Então, como é que o garoto Afonso Alberto começa a sonhar com rádio ainda lá? O garoto Afonso Alberto, em 66, eu vou te contar, não era nem assim um sonho. Foi uma coisa mais de momento, o que aconteceu em 1966. Por quê? Eu sempre ouvi rádio, eu sempre gostei de futebol e, ao contrário, não da grande maioria, mas de muitos cronistas esportivos, fazem questão absoluta de esconder o seu time, eu faço questão de falar que eu sou atleticano e quero que os outros todos explodam. Eu sou atleticano mesmo, mas eu consigo, graças a Deus, diante de um microfone como esse da Inconfidência, de uma câmera de televisão, pena, uma caneta de jornal, é muito difícil porque eu não gosto de escrever. Não é minha praia. Se você falar, Afonso, faz um texto, eu falo, não vou fazer não, porque vai ficar uma desgraceira no caminho da feira. Mas a gente faz. Mas o meu negócio é falar. Então, em 66, o Cruzeiro decidiu
Na época, eu não sei se era Copa do Brasil, se era Campeonato Brasileiro, se era... O que era? Torneio Rio Roberto Gomes de Rosa? Não era. Mas era Santos e Cruzeiro, disputando um título nacional. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo no Mineirão e foi para São Paulo jogar no Paulo Machado de Carvalho, que é o Pacaembu, contra o Santos. E eu estava ouvindo. E no rádio toscano, Luiz, eu tinha, como todo mundo, os meus ídolos. E os meus ídolos como repórteres no rádio eram 3, que eu não abria a mão. Eu falei, puxa vida, esses caras são demais, esses caras trabalham demais, eu tenho que conhecer esses caras. Paulo Roberto Pinto Coelho, Dirceu Pereira de Araújo e Denis Menezes. Esses caras, para mim, sobravam no rádio. Para mim era uma loucura ouvir esses caras. Locutor, narrador, tinham vários locutores, entre eles o nosso queridíssimo e saudoso Jair Anatólio Lima, Sim. que eu gostava muito, e outros, mas eu me fixava muito no trabalho do repórter, que era do Paulo Roberto. Só para registrar que o Paulo Roberto Pinto Coelho e o Dirceu Pereira também já não estão mais entre nós. E foram presidentes da nossa associação também. O Paulo Roberto não. O Dirceu Pereira. É. E o Denis trabalhou um pouco aqui, foi pro Rio, né? Não, o Denis Menezes eu não lembro dele trabalhando aqui, não. Eu só lembro dele no Rio. Parece que ele teve uma passagem por aqui. Ele deve ter vindo aqui fazer um jogo do Flamengo e voltou. É porque você lembra, Toscano, Luiz, 66 ainda era uma época... A Inconfidência mandava no esporte, mandava no rádio mineiro, naquela época. Mas a predominância, o rádio que tomava conta de Minas, era o Rádio Carioca. Sim. Era o Rádio Carioca. Tanto é verdade que o meu time primeiro do coração era o Flamengo. Uhum. Eu era flamenguista de Fernando Gilberto Pavão, Jadir Jordan e Dequinha, Joel, Moacir, Henrique Dida e Babá. Lembra disso? Eu tenho que dar uma puxada aqui. Porque o Henrique, você falou que da capital do mundo. O Henrique é nosso, mineiro. Da tal de Formiga. Isso. É a capital do universo. Poder provocar. É isso aí. Aí, Toscano, eu me lembro muito bem que eu ficava fissurado no futebol carioca. E aí eu acompanhava o Denis, eu acompanhava o Apolinho, que é o Washington Rodrigues, acompanhava o Kleber Leite, que depois eu via trabalhar ao lado do Kleber Leite, acompanhava Valdir Amaral, Jorge Cury, essa turma toda. Seleção, hein? Mário Viana. Falou, com dois N's. Exato. Acompanhava essa turma toda. E eu me lembro da decisão de um campeonato do Super, que era Flamengo e Vasco. O Flamengo era esse, Fernando, Gilberto e Pavão, Jadir, Jordan e Dequinha, Joel, Moacir, Henrique Dida e Babá, que era o meu time de botão. Legal. Era o meu time de botão. E o Vasco era Barbosa, Paulinho Bellini, Décio Orlando e Coronel, Sabará, Rubens, Aval, Miripinga. Esse era o time do Vasco. Nossa. Esse era o time do Vasco. Memória tá em dia, E era um futebol extremamente jogado, disputado e que encantava. Era o Rio de Janeiro, era São Paulo. Sim. Minas estava num patamar bem abaixo, como também o Rio Grande do Sul. A gente foi ganhando terreno ao longo do tempo e começou em 66. Minas Gerais a ganhar terreno. Como é que começou? Porque o saudoso presidente Felício Brandi enxergou o Mineirão antes do Mineirão ser construído. Aí ele preparou um time para o pós-Mineirão. Ele fez um Cruzeiro para depois do Mineirão, mas ele fez antes. Mas ele fez para depois do Mineirão, que foi esse Cruzeiro, campeão de 66. Fabuloso, né? De Tostão, de Seu Lopes, Natal, Raul, Evaldo, Delto Oliveira, Piazza. Zé Carlos, Piazza, Raul, Neco, essa turma toda. Bom, PP na lateral direita, grande Pedro Paulo. Isso, né? Pedro Paulo. Olha, veja bem, eu fui pro Radinho ouvir a decisão de Cruzeiro Santos. Os famosos 2-0 no primeiro tempo, e o presidente da Federação Paulista chamou o Felício para decidir onde seria o terceiro jogo. No intervalo, onde seria, o Felício ficou o que a gente chama de absurdado, que não é um termo meu, eu conheço o termo absurdado como do nosso querido Luiz Carlos Alves. Ele é que falava absurdado. Então, o presidente ficou absurdado e foi para o vestiário levando isso aí, essa proposta do presidente da Federação Paulista, para os jogadores. Cruzeiro perdendo 2-0. Falou aqui, ó. O presidente da Federação Paulista já veio me falar onde nós vamos jogar a terceira partida. Chovia muito no Pacaembu. E
os caras viraram uma fera. Viraram uma fera e viraram o jogo. E eu ouvindo o jogo, bateu na minha cabeça e falou, ó, eu quero ser isso aí, ó. Legal, legal. Eu quero ser cronista esportivo, eu quero ser repórter, eu quero virar o Paulo Roberto, eu quero virar o Deni Menezes, eu quero virar o Dirceu Pereira. Eu quero Isso ser você ainda estava em Congonhas? Não, você já estava em aqui? Belo Horizonte. Tá. Porque eu saí de Congonhas muito cedo, com 6 anos. Ok. Meu pai virou deputado, veio para Belo Horizonte, virou presidente da Assembleia Legislativa, foi o primeiro presidente da Assembleia, e eu morava no Hotel Financial com ele e com a minha mãe, e com meus irmãos. Eu vim muito cedo. Depois de Belo Horizonte, eu fui morar em Ribeirão das Neves, do lado de fora. Do lado de fora. Ainda bem, né? Ainda bem. Do lado de fora. Porque o meu contextualizando pai também... aí, né? O meu pai virou diretor da Penitenciária Agrícola de Neves, onde ele fez, aqui eu estou dando uma pincelada geral na minha vida, onde ele fez da penitenciária referência mundial, principalmente nas Américas do Norte, América do Sul e América do Norte. E o governador de Minas era o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele disse, o Albertinho, meu pai chama Alberto Teixeira de Santos Filho, ele tinha saído da Assembleia, eu vou te fazer virar diretor de Neves. Ele falou, governador, eu não entendo nada disso, eu não entendo nada de penitenciária, não entendo absolutamente nada de gerir, de ser administrador de uma penitenciária. Ele falou, você vai aprender. Você vai viajar pela América do Sul inteirinha e vai até a América do Norte. Você vai aprender. Você vai ficar 6 meses viajando, só viajando e visitando penitenciárias. E isso meu pai fez. Foi viajar e visitar as penitenciárias. Inclusive, esteve sentado na cadeira onde morreu o Caro Chessman. Ele tem isso tudo, tinha isso tudo anotado, passava pra gente. E adquiriu um conhecimento muito grande, muito grande. O meu pai era uma pessoa muito inteligente e captava muito fácil tudo. E ele veio e fez Neves, a penitenciária, virar agrícola. Era uma fazendona, onde o presidiário trabalhava, era remunerado para sair da prisão e ter um dinheiro para começar a vida. Para começar a vida. Bom. Porque o meu pai sempre falava assim, olha, todo detento, ele é recuperável, tem recuperação. Eu penso diferente. Eu acho que nesse mundo de hoje, talvez eu não pensasse assim. Com a violência que existe, talvez eu não pensasse assim. Mas para ele, na época, todo mundo tinha recuperação. Mas precisava cumprir a pena e precisava entender por que ele estava ali. Mas também ele dizia o seguinte, a gente não consegue segurar o cara aqui, dar a ele o feedback, dar para ele o balaústre do ônibus, para ele segurar e viver, porque quando ele sai daqui, ele apresenta a carteira dele em qualquer segmento, qualquer empresa, né? Em qualquer casa, em qualquer lugar. É um ex-detento, ele não tem emprego. Aí ele bate ali, ninguém prega. Ele bate ali, ninguém prega. Ele bate ali, ninguém prega. Aí ele volta pra cá. Ele volta pra cá como? Ele vai roubar, ele vai matar. Aí, aproveitando o gancho, negócio de prisão, o jogador do Cruzeiro, então, em 66, estavam presos no vestiário. O Felício Brandt chegou e mostrou pra ele lá que o pessoal da federação estava propondo. E eles tiveram uma bela recuperação no jogo, no segundo tempo. É verdade. É verdade. Então, nessa história aí, eu me apaixonei com rádio. Eu ouvia tudo. Aqui, em Neves, e eu via esse jogo do Cruzeiro. Eu quero ser isso aí. O Luiz Carlos, ele me conhece um pouco mais, talvez, que você, Toscano, pela convivência. E o Luiz sabe que eu sou um ferrinho de dentista. Você sabe isso, sabe? Mas é bom isso. Aqui. Você sabe que eu sou um ferrinho de dentista. Eu falei, eu vou ser isso aí. É. E eu vou ser isso aí. O que eu fiz? O Cruzeiro ganhou o jogo. Na minha casa eu bolei, eu falei assim, eu vou fazer a cobertura da chegada do Cruzeiro na Pampulha. Que barato. E vou levar para minha rádio Congonhas, na minha terra. Vou apresentar ao padre, porque a rádio era dos padres, ainda é. Uhum. Ainda é. Vou apresentar, vou pedir um programa de esporte. Isso tudo veio na minha cabeça com o vestiário do Cruzeiro, eu ouvi no vestiário do Cruzeiro, e a chegada era no dia seguinte.
eu tinha pouquíssimo tempo para produzir tudo isso que eu queria, para processar tudo isso. Entendi. Aí o que foi? Acabou o jogo quase que de madrugada, eu saí, porque nesse tempo você andava a pé nos bairros, não tinha problema. Eu morava aqui bem próximo da Rádio Confidência, no Prado, na Rua Chopin, 211, esquina com o Coronel Pedro Jorge, fazendo... era um lado invertido. Era um lado invertido do centro Chico Xavier, Centro Espírita Chico Xavier, e ao lado do curso Chopin, eu morava ali. E eu falei, agora eu vou formar a minha equipe, mas vou formar agora. Isso já estava caminhando para 1h da manhã. Eu vou formar a minha equipe para a gente fazer a cobertura amanhã, para saber. E como é que eu vou formar a minha equipe? Eu preciso de pelo menos 3 ou 4. O primeiro que eu bati na porta foi o meu irmão, o Zé Alberto, no quarto do lado, que foi árbitro de futebol. O Zé Alberto, para virar um comentarista também. E ele topou. O segundo que eu peguei foi o Luiz Carlos Valadares, o famoso Boca de Aratanha, chamado no rádio como Carlos Valadares. Carlos Valadares. Que já faleceu também. O Carlos Valadares era meu irmão também. A minha turminha do Prado era uma turminha maravilhosa, chamada Grupo Bem, a turma. Foi o segundo que eu peguei. Fui na casa dele, 1h da manhã, bati, acordei o Bocão e coloquei pra ele. Ele falou, não, tudo bem. Trocou de roupa e desceu comigo pra gente ir na casa do Márcio Dotti. Vocês conhecem, o Márcio Dotti, que foi durante vários anos diretor de jornalismo da Rádio Itatiaia. Mas ele começou com futebol comigo, chamar o Márcio Dotti. Aí tinha o José Alberto, tinha Carlos Valadares, tinha Márcio Dotti e tinha eu. Aí eu fui em busca de mais um, que era o Otto Soares. Hoje era uma baita equipe aí, né? O Otto Soares, que era um vendedor, meu vizinho. Eu escolhi o Otto. Porque eu acho que você vendeu o anúncio pra ele. Não. E o Otto, Luiz, nem gostava de futebol. Ele falou, Afonso, por que você está me levando? Não, quem é que jogou hoje? Ele me perguntou, quem é que jogou hoje? Quem é que jogou hoje? Aí eu expliquei pra ele, eu falei, mas Otto, eu quero você porque você vende. Porque você vende. E porque você fala muito. Aí eu tinha 5 elementos na equipe. 5 elementos na equipe. O que nós fizemos? Eu arrumei com o Márcio Dotti, que tinha um amigo, que tinha um gravador, aquele gravador grande, alto, com duas, para você enrolar, a fita enrolar. Fita de rolo. Famoso Ampex. Parecia uma roda, de um de um lado do outro. Mas a gente colocou a fita ali que dava para 1h30 de gravação. E arrumamos 3 cabos de 200 metros. Agora você vê. 3 cabos de 200 metros. Isso tudo na madrugada. Na madrugada, porque o Cruzeiro chegava às 3 horas da tarde, se não me engano, 3 horas da tarde do dia seguinte do jogo. Arrumamos isso. Aí fomos pra minha casa. A gente não dormiu fomos pra minha casa. E presumo que ninguém na sua casa dormiu também. Ninguém. E arrumamos os microfones. O Márcio Dotti foi o encarregado, porque o Márcio Dotti, ele tinha um irmão que chamava Maurício, que tocava numa banda que chamava Rock Fingers. Não sei se vocês se lembram. Era uma banda que tocava com o Disseu Pereira no programa de auditório que ele tinha. Como é que chamava? Brasa 4. Brasa 4. Rock Fingers. A Roberta começou ali. Isso. Apareceram vários artistas Roberta ali. Lombardi. E o Rock Fingers tocava ali. Então o Maurício tinha esse equipamento todo. Tinha microfone, tinha cabo, tinha o gravador e emprestou pra gente. Então eu coloquei o meu plano para eles. A gente vai fazer a cobertura da chegada do Cruzeiro. Pô, Afonso, como? A tal da ANAC hoje não vai permitir. Falei, isso aí é um problema meu. A gente vai para o aeroporto da Pampulha às 8 horas da manhã, a chegada é às 3. E a gente vai instalar o nosso equipamento, que era o gravador, microfone, não precisava de fone, não precisava de nada, mas tinha um fone ligado com um técnico da época. O técnico da época chamava Sérgio, que nunca foi técnico de nada. Nunca foi técnico de nada, entendeu? Para manejar o gravador. Bom, fomos para o aeroporto. Aeroporto da Pampulha, às 8 e pouquinho a gente estava lá. Eu procurei, eu não sei nem se era a ANAC na época, mas era a ANAC de hoje. Sim. A Infraero, entendeu? A Infraero, a ANAC. Procurei o cara que era um tenente da aeronáutica. Ele falou, meu amigo,
Você é jornalista? Sou, claro. Eu vou fazer a cobertura. Pra qual rádio? Rádio Congonhas. Rádio Congonhas eu sabia. Nem sabia. Pra Rádio Congonhas. Eu vou fazer pra Rádio Congonhas. Mas antes eu dei nele uma carteirada. Eu era funcionário público. E eu trabalhava na Secretaria de Segurança. E eu tinha uma carteira de polícia. Aí eu meti nele uma carteirada. Eu tinha que dar nele uma carteirada. Não, então tudo bem. Então, instala. Onde é que você vai instalar esse equipamento? Esse gravador vai ficar ali em cima na varanda. Aquela varanda do aeroporto que você vê a pista. Pá, instalamos lá, testamos, funcionou. Aí eu falei, Márcio Dotti, você... Porque o Márcio era um cara muito compenetrado. Era um cara assim... bem... minucioso, gostava dos mínimos detalhes. Você vai comandar. Você vai ficar aqui nessa varanda com o microfone, tudo ligado no gravador com o cabo. Aqui você vai ficar. Valadares, Bocão, você vai ficar na sala de desembarque, que é ainda hoje a sala de desembarque, na porta, onde você vê o avião, na porta. Tá, perfeito. O Otto, e eu, o que eu vou fazer? Você vai ficar calado vendo. Você vai ficar calado vendo. Presenciando esse momento histórico. Presenciando. E o Zé Alberto não foi nessa, mas ele estava na equipe para fazer futebol, que era o meu pensamento. E eu peguei o cabo, que era o de 200, eu tinha mais dois, um pouco menor, eu peguei o cabo de 200 e consegui o que a Itatiaia não conseguiu na época, a Guarani não conseguiu, a nossa queridíssima Inconfidência não conseguiu, eu consegui ir para a porta do avião. Para a escada, porque era escada. Eu consegui, com o meu cabo, chovendo, guarda-chuva, pela carteirada que eu dei, eu consegui ir para a porta. Então eu peguei todo mundo, toda a delegação do Cruzeiro descendo, entrevistando, um a um, ia passando, ia perguntando, tal, aquele que merecia a segunda resposta ou a terceira resposta, eu acompanhava um pouco mais. Quando eu não tinha o que falar, eu jogava pro Valadares. Tá chamando, mas vai deixar. Eu jogava pro Valadares. E como que eu jogava pro Valadares? Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui na saída do Cruzeiro, é um tempinho só. Vamos ouvir agora o nosso Carlos Valadares, que está na sala de desembarque. E tem mais gente. No sinal, e ele já sabia que eu tava, ok, Afonso, papapá, e tá. E a gente vai passar, vamos até o público, o torcedor que tá com o Márcio Dotti lá em cima na varanda, só que o Márcio não enxergava o Valadares, então tinha que passar por mim. Mas antes, Afonso Alberto, algum problema aí? Vai. Já tinha uma logística bem amada. Vai, eu pegava, falava mais um pouquinho e sabia que era a hora do Márcio Dotti. E aí, vamos então... Nesse tempo você já deixava o pessoal falar ou só você que falava? Falava menos do que eu, claro, né? Bom, então, aproveitando essa deixa, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco desse Fala Cronista. Tem quanto tempo já? Nós já temos só 15 minutos falando assim direto. Mas tá bom. Aqui, você tem que fazer uns 10 programas comigo. Deixa comigo. Nós vamos pro intervalo e vamos continuar, porque aqui nós terminamos de saber o seguinte: o sonho se realizou nesse dia. A partir daí, você conta daqui a pouco. Bom, aí o Afonso terminou aqui, ele fez com a Fizemos equipe... 1h15 de chegada do Cruzeiro. E isso, você falou aí, eu me lembro que o jogo, que agora 30 de novembro agora, o primeiro jogo foi em 30 de novembro e o jogo da volta em 7 de dezembro. Chovia pra caramba. Data, eu sou muito ruim. Choveu no dia do jogo e choveu no muito. Dia seguinte. Aí, bacana. 1h e tanto, fechou. Mas Toscano fechou a cobertura, mas ela fechou cheia de defeito. O que é normal, né? Nunca ninguém tinha feito nada daquilo, nem parecido com aquilo. E como é que a gente fez o programa para eu levar pro padre? De 1 hora e conseguir o programa. E um detalhe, você tinha que levar aquilo ainda naquele dia para ficar... Não, eu levei no dia seguinte. Mas o padre teve que me aturar. Aí, aqui, levei para casa com o pessoal e o programa que a gente gravou mais de 1h15. Mas eu falei, vamos tirar 1 hora e pouco aqui. Ouvindo. Pô, Valadares. E um detalhe, como diz a garotada, isso de virote, né? Vocês atravessaram a noite. Atravessaram. Até agora não tinha ninguém dormindo, Ninguém dormindo. Aqui, ô Valadares, pô, mas você fala bobagem demais, pelo amor de Deus. A gente tem que cortar isso aqui. Afonso, e as bobagens que você falou antes? Nós vamos cortar também. E o Márcio, vamos cortar. E pra editar isso... pra editar isso... Não era brincadeira, não. Vinha, você chegava, metia... Pá, a tesoura aqui, a tesoura aqui, emendava durex embaixo, tava editado.
Exatamente. Tá, 1h15. Isso aí pra No turma programa. que tá chegando agora, o tal de Ctrl-Alt, Ctrl-V, Ctrl-Isso não existia não, viu, gente? Verdade. Era artesanal, era na tesoura, na gilete, Na por aí vai. Gillette, na Gillette. Tinha que ser bom de ouvido para cortar no lugar certinho. É verdade. ainda. Aí o técnico, que não sabia nada, começou a saber, a aprender, o Sérgio. Aí editamos 1h15 de programa. Botei a fitinha debaixo do braço, aliás, 2 rolos, um rolo, mas rodava no gravador de 2, debaixo do braço. E fui para a capital do mundo, fui para Congonhas. Para a Rádio Congonhas. Que a Rádio Congonhas ela era tropical, tinha uma onda tropical, uma onda curta poderosíssima e uma onda tropical que o Brasil inteiro queria ter. A Rádio Congonhas tinha. É verdade. A onda tropical. E fui para lá e peguei o padre, não me lembro o nome do padre, ele estava fazendo a oração dele na capelinha da rádio, eu interrompi a oração do padre. Eu entrei e bati no ombro dele. Já chegou pecando. Ele estava ajoelhado, rezando. Ele não falou nada comigo, não. Ele falou assim: você não tá vendo que eu tô? Menino, eu tô rezando. Virou e continuou. O próximo passo seria a excomunhão. Eu vou excomungar esse menino. Bati no ombro dele de novo, ele encerrou. O que você quer, rapaz? O que você quer? Eu falei, padre, olha, eu sou cronista esportivo. Eu fiz um trabalho da chegada do Cruzeiro ontem, e o padre era cruzeirense. Isso foi uma minha sorte também. Eu fiz um trabalho da chegada do Cruzeiro ontem na Pampulha, e poucas rádios vão ter esse tipo de trabalho. Nenhuma vai ter igual. Eu fui muito modesto na época também, né? Nenhuma vai ter igual. Poucas vão ter o tipo de trabalho, mas nenhuma vai ter igual. E tá aí, o que você quer? Eu quero apresentar esse programa aqui e quero um programa de rádio aqui. Ele falou, quanto tempo tem esse programa? Eu falei, tem 1h15. Ele falou, o Demiranda era o chefe de esporte da rádio, que entrou na minha equipe depois, O Demiranda tem daqui a 20 minutos um programa de esporte que dura 1h15. Eu falei, então esse programa vai ser meu. Eu falei, então esse programa... Já puxou o tapete do cara. Então esse programa vai ser meu. Conversa com o Demiranda. Falei, padre, mas tem uma coisa. E se o povo gostar? Ele falou, se o povo gostar, o que você quer? Eu quero um programa, uma vez por semana. Uma vez por semana. Nesse hotel aqui do lado. Eu não tinha nem conversado com o dono do hotel. Nesse hotel aqui do lado, no restaurante do hotel. Uma segunda-feira de 8 às 10 da noite. Leva lá e a gente vai conversar sobre isso. Levei a fita pro Demiranda. Ele continuou rezando, aí você deixou ele em paz. Ele continuou rezando. Aí continuou rezando. Levei a fita pro Demiranda, o Demiranda falou, Afonso, vou abrir o programa e vou te chamar. Legal. E o telefone na época, o telefone já funcionava. Não no ar. Funcionava com um recado. Tinha, inclusive, fax. Fax. Existia o fax. Existia o fax da época, o fax. Então, o que aconteceu? O Demiranda me chamou e meteu a fita, rodou a fita. O telefone da rádio não parou, pipocou o programa inteiro. O telefone ficou vermelho, de tanto tocar, ia atender, e correndo o recado, repete isso, e repete isso. Antes de terminar o programa, o padre me chamou. Eu falei, ele me chamar antes de terminar o programa, ele vai falar que não tem nada feito. Chamou você na diretoria, você voltou na rua. Ele me chamou. Recebi um comunicado do Vaticano. Ele me chamou no escritório dele, na sala dele, na rádio, falou... Aí me chamou garoto. Em 66, um garoto, né? Desculpe a indiscrição, com quantos em 66? Então, você diminui aí. Não, eu só. Tem 3 pessoas no mundo. Tem 3 tipos de pessoas no mundo. As que sabem matemática e as que não sabem. Pronto, daí eu já me expliquei. Eu faço questão absolutíssima de falar a minha idade, porque eu quero que todo mundo chegue lá, entendeu? Porque é difícil chegar. Você pega 72 e puxa lá de 66. Então esse cheiro de formol explica. Você dorme no formol, pronto. Aqui. Então o que eu tô dizendo agora, quero que todo mundo chegue lá. Porque quando o cara fala assim, Afonso, não, mas isso aí eu falo, meu amigo, toma cuidado porque eu ainda pego na alça do seu.
Exatamente. Pego na alça. É verdade, Pego na alça do seu. Bom. Aí o padre chamou. O padre me chamou e falou: tá feito o programa, segunda de 8 às 10. Como é que chama a sua equipe? Modestamente eu falei: equipe de ouro. Equipe de ouro. Aí não tem argumento. Não, tá bom, porque podia ser de platina, né? Equipe de ouro. Aliás, a CBF hoje inventou que o árbitro tem que ter apito de ouro. E deu um apito de ouro pra cada uma brincadeira. Dourado. Então, equipe de ouro. E aí formei minha equipe de ouro. Aí você tem um programa. Eu falei: padre, dá um jeito, pensa um pouquinho mais e me dá também o futebol, a jornada esportiva aos domingos, o dia que tiver jogo. Bom, aí você já tá querendo muito. Bom, padre, pensa. E comecei a fazer o programa Toscano, Luiz, tá aqui a nossa Rosália. A Kombi da Rádio Congonhas, que eu também exigi, a Kombi da Rádio Congonhas vinha para Belo Horizonte, segunda-feira, meio-dia, ia para minha casa, a gente estipulava o roteiro, passava ali, pegava um, passava ali, pegava outro, passava ali, pegava outro e pegava o convidado. E eu sempre levava um convidado. Aí eu levei Tostão, Piazza, Natal, levei os jogadores da Atlético da época, levei Oswaldo Faria, levei Januário Carneiro, levei Jara Anatólio Lima, Jugurta Anatólio. Eu levava sempre um convidado. Sempre um convidado. Aí eu ganhei o futebol. Ganhei o futebol e o padre falou: você faz o que você quiser aqui. Se você quiser, o padre já estava animado. Se você quiser no esporte, ainda tinha uma boca livre lá no restaurante ainda. Né? Você faz o que você quiser. Ganhei o futebol e comecei narrando. Eu era narrador. Eu quero ser narrador. O sonho era como repórter. A minha inspiração era de Paulo Roberto, de Seu Pereira e Denis Menezes, mas eu comecei narrando. Porque não tinha narrador. Valadares. E virou um baita narrador. É verdade. Aqui, ó, narrar não. Mastotti. Não. Zé Alberto, Otto, De Miranda, que era da Rádio Congonhas, era o chefe de esporte da Rádio Congonhas. Não. Então, Afonso Alberto, você vai ser o narrador. E fui narrador durante muito tempo. Fizemos grandes jogos no Mineirão e eu trabalhei na Rádio Congonhas, nessa vai e vem de Kombi toda segunda-feira. O hotel me cedeu o restaurante, apartamento se quisesse dormir lá. É um grande hotel que existe até hoje. Não mais ao lado da rádio, não sei se você se lembra, Toscano, Luiz, a rádio era ao lado da igreja, do lado direito de quem está chegando na igreja, e o hotel do lado aqui. Agora ela passou para o outro lado, a Rádio Congonhas passou, está bem do lado da igreja, mas só que do outro lado. E ganhei o hotel, a programação, e fizemos isso durante um longo período. Daí, o Oswaldo Faria levou o Carlos Valadares para a Rádio Itatiaia, levou o Carlos Valadares para a Rádio Itatiaia para ser narrador. Mas ele chegou depois a ceder ao seu convite e ainda narrar na Rádio Congonhas? Narrou na Rádio Congonhas. Depois ele entrou. Aí, o Oswaldo levou o Valadares para ser narrador. E o Valadares era mais narrador que eu. Eu era narrador. Se eu tivesse insistido até hoje, talvez eu fosse um bom narrador hoje. Mas eu não insisti. E até porque você tinha um sonho a ser realizado de ser repórter. Não insisti. O Valadares foi para Itatiaia. E passaram 4, 5 meses. O Oswaldo Faria levou o Mastotti. Mas levou pro jornalismo da rádio. Foi desfalcando sua equipe. Levou pro jornalismo da rádio. Levou pro jornalismo. E o Mastotti se deu muito bem. É verdade. Se deu muito bem no jornalismo. Olha, para vocês terem uma ideia. O Valadares era balconista da B. Moreira do Cal. Nossa, lembra? Lembro, B. Moreira do Cal. Era balconista da B. Moreira do Cal. O Mastotti era meu companheiro metrologista do Instituto de Pesos e Medidas. Era um órgão federal, isso. Instituto de Pesos e Medidas, onde trabalhava eu e o Mastotti. A gente era aferidor de balança, fiscal de balança. Você vê que tinha tudo a ver com rádio, né? Lógico. O Valadares, balconista da B. Moreira do Cal, eu, metrologista, o Mastotti, metrologista, o Otto era representante comercial e o José Alberto Teixeira era funcionário da Assembleia Legislativa na época. Era da Assembleia Legislativa. E tudo o a ver Sérgio, com o operador, que não sabia operar? O Sérgio, operador, trabalhava em livraria. Livraria. Você vê que era uma equipe qualificada. Pronta. Qualificada e pronta. Mas foi uma equipe que aprendeu assim, no dia a dia, na rotina. E eu fui
levado pelo Afonso de Araújo Paulino, o Minhoca, para a Rádio Jornal de Minas. Para a Rádio Jornal de Minas. O Afonso Paulino depois... Ele era dono. Era dono do jornal. Do jornal e a rádio funcionava ali. E a rádio funcionava lá. Funcionava lá no ele prédio foi dele. presidente do clube, Atlético Mineiro Ele foi também. presidente do clube, Então, eu fui indicado por ele e levado para a Rádio Jornal. Para a Rádio Jornal de Minas. E começamos a trabalhar. Quem estava na Rádio Jornal? José Luiz Aguiar, Mário Moreno? Não. Não? Gil Costa. Gil Costa estava chegando na Rádio Jornal. Soiza. E aí eu, encaixei naquele lugar ali, com Gil, que era muito doido. O que eu aprendi com Gil, que Deus tenha um bom lugar. Gente, Afonso Alberto e Gil juntos, eu vou te falar, Belo Horizonte é até uma cidade resistente. Mais o Soiza e o Antônio da Copasa. Era a equipe. Era a equipe. Copasa, era Gil graça. Costa, Afonso Alberto, Soiza e o Antônio da Copasa. Muito bem. E olha, a Rosália lembra do Gil Costa. Quem não lembra muito de Gil Costa, né? o Afonso aí começou meu rádio Belo Horizonte. Então, você vai deixar pro terceiro bloco. Antes, só fazendo aqui um registro, num próximo programa a gente vai receber a Rosália Dairel. Mas eu avisei pra ela vir aqui acompanhar. Pois é, e ela tá aqui nos prestigiando. Então, desde já, vai ser um programa especial também e uma audiência muito especial. No outro domingo. A gente já emenda. Aqui o que não falta é gente boa. A Rosália Dairel também é dessas que o que ela quer, ela consegue. E eu vou falar uma coisa, você falou que ela começou, mas se você começou menino, ela começou bebê. Muito bem. Muito bem, gente, vamos pro intervalo, é o final do segundo bloco. Começou a beber, muito nova, hein? Não, eu disse bebê, eu não disse bebê. Batendo um papo com radialista, jornalista, apresentador de TV, consertador de avião, porque do jeito que tá, não tem... O currículo é extenso, né, presidente? Se é. Também com a participação. Ele já convenceu o padre, já dobrou o Minhoca. Depois convenceu o padre a não excomungá-lo, por aí vai. Veio pra Belo Horizonte porque aqui a rádio era do bispo. De vera, é verdade. Mas hoje o bate-papo muito legal com Afonso Alberto. Também sabe, claro, sempre com a presença aqui do nosso presidente, Luiz Carlos Gomes, presidente da nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Muito bem, Afonso. Aí nós terminamos o segundo bloco, você recebendo um convite do Afonso Paulino e vem para Belo Horizonte. Aí começa a sua carreira efetivamente no Afonso Paulino, na verdade, ele indicou ao chefe de esportes da Rádio Jornal de Minas. Rádio Jornal de Minas, é isso mesmo. Rádio Jornal de Minas. Da Diocese de Belo Horizonte. Na Rádio Jornal de Minas, e que eu fui para lá. O Toscano, a Rádio Congonhas fez durante um ano o Campeonato Mineiro, as competições que passavam pelo Mineirão, a gente fez com cabine, com tudo. Aí foi muito legal. Eu fui para a Rádio Jornal de Minas, trabalhei com o Gil Costa o tempo todo. Foi uma experiência que não tem preço, trabalhar com o Gil, com toda a equipe. E fui me firmando de uma maneira, sonhando sempre mais alto, em voar mais alto. Eu tava achando que a Rádio Jornal tava pequena para mim. Não, me perdoe o ouvinte, não é falta de modéstia, não é nada disso, não, mas era o que eu pensava. Eu não tenho que falar aqui o que eu pensava? É claro, e outra coisa. Se você não acreditar em você... É verdade. Né? Então eu achava... E a Rádio Jornal de Minas era uma emissora muito simpática, mas tinha uma potência menor, não tinha uma cobertura ampla. É verdade. Igual a Rádio Confidência, que é uma rádio do mundo inteiro. Verdade. Então, na Rádio Jornal de Minas, eu fiquei durante um tempo, eu não me lembro exatamente quanto tempo, fazendo futebol, porque depois eu voltei à Rádio Jornal. Quando eu voltei à Rádio Jornal, eu já estava comandando uma equipe esporte. Mas eu, na Rádio Jornal de Minas, trabalhando durante muito tempo... Como narrador? Você vem para a Rádio Jornal de Minas como narrador? Não, como repórter. Aí eu vim como repórter. Porque quando eu saí da Rádio Congonhas, eu falei, encerrou minha carreira de narrador. Eu vou começar minha carreira de repórter. É o que eu quero. Mas não tinha encerrado. Aí, na Rádio Jornal de Minas, o meu trabalho desenvolveu como repórter. Aí veio ele de novo, que levou o Valadares, que levou o Macedote, bateu na minha porta, aí foi na minha casa, porque ele era assim, o Oswaldo Faria, e falou, o chefe, igual o Emanuel Carneiro chama todo mundo de chefe, esse chefe era do Oswaldo, ele que chamava.
Ô chefe, tá bom, tudo bem. Ô Oswaldo, aqui em casa, ó, entra Oswaldo, entrou. O que houve? Eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu falei, você já fez para 2 elementos da minha equipe, você desmanchou minha equipe. Você levou o Valadares e levou o Mascote. Falou, mas agora é para você. Eu falei, opa, o que é? Eu tenho a turma do bate-bola. Eu falei, eu sei, Oswaldo, eu ouço a turma do bate-bola. Mas o Luiz Carlos Alves não aguenta no Cruzeiro. O Atlético engole a turma do bate-bola. Ele não aguenta no Cruzeiro segurar a turma do bate-bola. Ele cobriu o Cruzeiro. Eu quero te colocar a cobrir no Cruzeiro. Aqui, ó. A vida inteira eu uso um negócio assim, ó. Quando não era isso, era a camisa. Ô, chefe, eu sei que você é atleticano. Só para você que está nos ouvindo, é uma pulseira com o escudo do Galo. Com o escudo do Galo. E tem aqui, abaixo do crucifixo, eu tenho... O outro escudo, Abaixo do crucifixo. Nós ainda não estamos filmando, vamos caminhar para isso, mas ainda estamos só falando. Você bota a live aí depois. Então é o seguinte. A live vem aí, né? Então ela vem aí. Então é o seguinte, Oswaldo, eu sei que você é atleticano, mas eu já vi em você também a condição de, diante de um microfone, separar isso. Eu falei, você pode ter certeza. Eu falei, você pode ter certeza absoluta. Então você vai cobrir o Cruzeiro. Eu pensei com meus botões. Puta, mas que chute na canela que eu tomei aqui agora. Pensei que ele fosse falar, vai cobrir o Galo, pô. Mas tinha o Roberto Abras cobrindo. Tinha o Roberto Abras. Já tinha o Roberto Abras. Já tinha o Roberto Abras cobrindo o Galo. Então você vai cobrir o Cruzeiro. Perfeito, chefe. Vamos lá. Eu vou fazer um contato com você de 3 meses. Se você der conta, a gente faz um contrato maior. Eu fiquei lá 7 anos. E eu saí porque eu quis sair. Eu cobri o Cruzeiro 7 anos na Rádio Itatiaia. Mais 3 em outras rádios. Aliás, o fato pode ser comprovado facilmente, é só pegar as fotos do futebol daquela época, que o Afonso tem todas. A gente chama ele de papagaio de pirata. O fotógrafo que ia tirar a foto do time, só saiu o Afonso Alberto. Você sabe por quê? Não, você sabe por quê? Não era o Afonso Alberto que saía. Saía o Banco Nacional, que era o meu boné. Saía a Auto Silva do Maurício, lembra? Que era na minha camisa. Você já era um piloto de Fórmula 1 naquela época. Aí eu vou chegar lá. Vocês me deram um gancho. Eu tive o privilégio de dividir uma página com nada mais, nada menos do que o Ayrton Senna. Tá? O placar colocou, e eu tenho esse placar, colocou uma página inteira para o Papagaio de Pirata. Uma página inteirinha falando assim, quem tem mais anúncio? Quem vende mais? Afonso Alberto ou Ayrton Senna? Você acha que barato, que foi ruim para mim? Que barato. Foi ruim para mim? Então você falava certo. Todas as decisões de campeonatos, São Paulo, Rio, Minas, porque eu fazia todo, aí com Inconfidência, Itatiaia, Guarani, da época, tinha o Afonso Alberto. Em todos os pôsteres. Você vai pegar, tem todos. Em todos. Um gancho pegando lá. Aí o Oswaldo me levou para a Rádio Itatiaia. 3 meses eu fiquei 7 anos, cobrindo, fazendo o Cruzeiro. E aí ele me deu a oportunidade da vida. Eu virei repórter de verdade e conheci o mundo inteiro. A minha primeira viagem, aquele Jacu que saiu da capital do mundo, saiu de Congonhas, aquele Jacu. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores no Chile, jogando numa quinta ou sexta, não lembro mais, e no domingo ele viajava para a Europa. O Cruzeiro de Zé Moreira, Tostão, Piazza, Zé Carlos, Natal, Evaldo, Disseu Lopes. E o Oswaldo mandando a equipe dele, ele me chamou na sala dele e falou, você vai para a Europa. Eu vou para a Europa, já? Providencia o seu passaporte. Na época, você tirava o passaporte quase que na hora. Isso, Entendeu? Na hora. Providencia o seu passaporte, você vai para a Europa. Eu falei, tá, tudo bem. Eu achei uma maravilha. Mas a melhor coisa do mundo, eu vou para a Europa. Aí, ele me deu um banho de água fria, e falou, o Orlando José vai ser o narrador. Nós vamos fazer a excursão do Cruzeiro. Naquela época,
time saía e excursionava durante um mês, 20 dias. Exatamente. A gente fazia todos os torneios de verão da Europa, todos, Era muito todos. bacana. Aí o Orlando José vai você e o Orlando José. Eu falei, que beleza, o Orlando José era o financeiro da rádio, que é até hoje, Eu vou viajar com o homem do dinheiro. Aqui, você vai, só tem um detalhe, chefe, qual que é? Você vai viajar no mesmo dia do cruzeiro. Eu falei, bom, vou com a delegação do cruzeiro, maravilha. Voo diferente. E o Orlando José só chega depois de 15 dias. Porque o Cruzeiro foi para preparar para o primeiro jogo do Cruzeiro. Ele ia treinar, descansar da disputa da Libertadores para jogar em Nice, na França, o primeiro jogo dele. Ô chefe, eu vou sozinho para a Europa? Não, você não vai para a Europa, você vai para Paris. Mas eu vou sozinho. Você vai sozinho. O Orlando vai chegar, não era nem 15, eram 12 dias. O Orlando já vai chegar depois. E quando ele chegar, eu quero tudo preparado para a primeira transmissão. E quem vai preparar é você. E naquela época era Embratel, alô Embratel, alô Embratel, alô Embratel. Ficava o dia inteiro pedindo Embratel. Se a rádio tá no ar, balança o transmissor aí. Aquele negócio, entendeu? Você não conseguia falar de Nova Lima, quanto mais de Paris, hein? Então você vai preparar a primeira transmissão e você vai fazer todos os boletins. O Rádio Esporte existia na Rádio Itatiaia. Roberto Abras no Atlético, Afonso Alberto no Cruzeiro, Paulo Roberto fazia a reportagem do dia. Você lembra disso? Era a reportagem do dia que existia no Rádio Esportes, que existe até hoje. Era uma reportagem, era a reportagem mais importante, era a única reportagem, era do Paulo Roberto, ele ficava solto. Plantão da equipe, Carlos César Pinguim e Danilo Bahia. Você lembra? E Danilo Bahia. Sim. Narrador era Viribaldo Alves, Edson Rodrigues, Gil Costa, J. Júnior, passou, Jair Anatório, passou. Só narradorzinho, né? Só narradorzinho, né? Então, mas eu não vou dar conta disso sozinho, pelo amor de Deus, bota outro no meu lugar. Ô chefe, é pegar ou largar, e se você largar, você vai largar a rádio. Eu falei, então eu pego, vambora. Eu fui pra Europa. No mesmo dia do Cruzeiro, em voo diferente. Aí eu cheguei no aeroporto de Orly, desci. Falei, gente, eu tô perdido. Tinha não fala francês, não tem dinheiro? Não, eu não falo francês, não falo inglês, mal falo português. Aqui. Mas eu tinha o inglês de ginásio, que era mais ou menos por mímica. Inglês de ginásio. Era mais ou menos por mímica. Eu tinha o francês, porque na época tinha o francês. Tinha francês na escola, na época tinha francês, e tinha latim também. E tinha latim também. Então, eu desci e falei, gente, eu tô perdido, eu tô ferrado. Eu não sei o que eu vou fazer. E no dia seguinte tinha um programa de esporte. Eu tinha que achar o Cruzeiro onde ele estava e tinha que fazer o meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou chorar, pô. Mas chorar aqui no meio desse pessoal todo. Aí eu fui pro banheiro e chorei. Tô falando a verdade. Chorei perdido. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Sentei numa poltrona no aeroporto e fiquei. Eu me lembro direitinho de 10 e pouco da manhã, porque o voo chegou 8 horas, lá mais ou menos, 9. De 10 e pouco da manhã até às 7 da noite sentado naquele sofá. Até às 7 da noite. Me perguntando o que eu ia fazer. Eu falei, o raciocínio foi muito lento também. Tem a Varig aqui, ó. Tem que ter a Varig aqui. É verdade. Tem que ter a Varig aqui. Eu for na Varig, eles vão me facilitar. Eu fui na Varig e ninguém falava português na Varig. Putz. Falava espanhol. Já melhorou. Já melhorou. E eles falaram, tem um hotel aqui no caminho. Tem um hotel aqui no caminho. Hotel Sofitel. Eu falei, e esse hotel? Não, esse hotel é um bom hotel. Tudo legal. Você pega o ônibus aqui, para pegar um ônibus, um táxi, vai parar no meio do caminho. É o Hotel Sofitel, eu fui pra lá. Bom, a Varig me mandou pra um dos melhores hotéis de Paris, de Paris, né? Era um dos melhores. Eu bati lá no hotel, eu já olhei lá, eu vi 5 estrelas desse tamanho. Cada estrela desse tamanho. Eu falei, meu Deus, a minha diária vai embora hoje aqui, ó. A minha diária vai embora hoje aqui, mas eu fui. Dormi lá, dormi que nem um nababo, um rei. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar, fui pro centro de Paris, mudei de hotel, escolhi outro hotel. E na noite, só para pegar essa viagem aí, era Zezé Moreira, o treinador,
do Cruzeiro, cobri o Cruzeiro, fiz o programa do Rádio Esportes, a gente instalava, não sei se você pegou essa época, Toscano, Luiz Carlos, a gente pegava o material, a gente levava o material. Põe o jacaré no telefone. Jacaré. Desmontava o telefone, jacaré ali, desmontava em cima, você fazia transmissão e recepção no telefone. Eu gosto sempre de fazer essa lembrança. A camareira entrava no quarto, meu Deus do céu! Quebrou o telefone. E o cara acabou, o cara arrebentou com a situação. Não, calma. E fiz o trabalho. E nessa mesma noite, só para pegar um gancho, eu fui jantar no restaurante e achei bonito o nome do restaurante. Era Café de Paris, o nome. Era bonito, pô, vou jantar no Café de Paris. E era também um dos melhores de Paris, né? E eu entrei com a camisa da rádio. Entrei. Na hora que eu tô entrando, eu entrei, ô mineiro. Eu falei, mineiro? Tô olhando. Deve uma ser mesa eu, né? grande, já tem umas 15 pessoas. E tinha um cara do cabelo meio avermelhado, se levantou, mineiro, vem pra cá, mineiro. Eu cheguei, você é de Minas, estou vendo a rádio aí, você vai jantar, você é meu convidado. Senta aqui, você é meu convidado. Eu falei, opa, amortecendo a diária. Economizei. Você é meu convidado. Aí eu vou te apresentar, esse aqui é fulano de tal, é meu secretário de saúde. Esse aqui é meu secretário de esportes, fulano de tal. Esse aqui é meu assessor, tal. Eu sou o José Maria Marim, governador de São Paulo. Era o José Maria Marim, governador. Ainda bem que eu não conhecia ele agora, senão eu ia junto com ele. Você pode visitá-lo. Hoje ele mora em Nova York. Né? Você pode visitar ele em Nova York lá. Eu sei que tem que ir lá, ele não pode vir aqui Era te o visitar. José Maria Marim que me convidou para jantar naquela noite, mais 3. Olha, eu vou jantar aqui hoje, amanhã e depois. Você é meu convidado hoje, amanhã e depois. É claro que eu fui hoje, fui amanhã e fui depois. Você nem saiu do restaurante, já ficou por conta. E fui depois, né? O que eu perdi no hotel lá, eu recuperei no jantar. Bom, nós terminamos o terceiro bloco com você em Paris, na Rádio Itatiaia e repórter. Claro que você não se limitou a isso, mas o sonho foi alcançado, né? O sonho foi alcançado em parte. Ele foi em parte por quê, Toscano? Porque eu queria mais. Eu não queria cobrir só o Cruzeiro, eu queria cobrir a seleção brasileira. E eu não queria só ser repórter. Eu queria ser o melhor repórter. Eu tenho que ser o melhor repórter. E toda viagem na Rádio Itatiaia do Cruzeiro, eu não admitia que ninguém fosse no meu lugar. Eu poderia ir no meu lugar se o meu chefe falasse assim, ele vai porque ele é melhor que você. Aí pronto. Aí pronto. O chefe falou, então eu tenho que lutar, trabalhar para voltar a ser melhor do que ele. E assim foi em todas. Afonso Alberto, a partir da Itatiaia, da volta, teve uma longa temporada na Itatiaia, né? Aí você depois passou por muitas emissoras, né? Aí eu inaugurei a Capital com Gil Costa, a primeira voz da Rádio Capital, junto com Gil Costa, Chico Maia, Marco Antônio Bruck, Vilibaldo Alves. A gente fez uma rádio diferente em Belo Horizonte, muito diferente. Revolucionou o mercado. Revolucionou o mercado, a Rádio Capital. E na Rádio Capital eu queria ser o melhor também. Eu fui repórter na Rádio Capital. Eu cobri o Cruzeiro 10 anos na minha vida, 10 anos. Como eu digo sempre pro pessoal do Cruzeiro, eu tenho portas abertas e eu tenho trânsito livre no Cruzeiro. Eu vou pro churrascão do Cruzeiro, eu sou abraçado pelo torcedor, tiro o retrato com o torcedor, dou autógrafo ao torcedor, com esse pingente, com esse aqui, que é no pescoço. Tem jogo na Rádio Minas, onde eu estou hoje, eu falo com o Lima. Lima, me dá o microfone sem fio. Divinópolis, nossa querida Divinópolis. Tem Cruzeiro e Atlético, eu falo, Lima, me passa o seu sem fio aí. O que é, Afonso? Vai voltar aos velhos tempos? Vou para as torcidas agora, antes do jogo. Eu entro na torcida do Cruzeiro, com esse pingente aqui, empunhando o microfone, entrevistando o torcedor do Cruzeiro, e eles brincam comigo, me abraçam, faz a selfie e tal. Isso aí para mim é um troféu que eu tenho. E tem o Galo de Prata do Atlético, que é outro troféu que eu tenho. Pelo Atlético eu fui assessor de imprensa do Atlético. Eu comandei a equipe de esporte aí, passando
dando aquela pincelada que você pediu. Você passou da capital, depois da capital... Eu trabalhei como funcionário na Itatiaia, na capital, na Inconfidência, na Guarani, na Jornal de Minas, na Rádio Mineira, na Rádio Metropolitana. Depois, eu atingi uma idade, perto dos 30 e poucos anos, eu falei, eu não aguento mais ter patrão. Eu não aguento mais, chefe, eu não sei o quê, eu não aguento mais, eu quero voar sozinho. Aí eu comecei a fazer, montar... queria voltar lá na equipe de ouro. Lá na origem, né? Lá na origem, isso aí. Lá na origem. Mas aí como repórter, eu já tinha alcançado, entre aspas, porque a gente nunca alcança, né? Tá sempre lutando pelo melhor, como eu estou ainda. Alcançado o objetivo de ser o repórter que eu queria ser, com todos os louros, inclusive, rapidamente aqui, já numa outra viagem, numa outra época, quando o Pelé parou de jogar futebol, e ele despedia em algumas partes do mundo, coincidiu com uma viagem que eu fiz pela Rádio Capital, cobrindo a seleção brasileira, era uma rede do Brasil inteiro, o locutor, o narrador era o Vitorino Vieira, da Rádio Tupi do Rio, o comentarista era o Ávila, que é o dono da Trafic, era da Rádio Capital, e o repórter era eu, de Minas. Então, eu queria ser o melhor, então o repórter da rede era eu. Vou viajar com a seleção brasileira. Isso foi em 1982, na época da Copa de 82 na Espanha. Sim. Antes, uma excursão da seleção brasileira pela Inglaterra, Alemanha e França. E na França, o Pelé despediu da seleção brasileira. E eu fui o único repórter do mundo a dar a volta olímpica com ele. Putz. Porque eu entrei no Parque dos Príncipes com um colete de fotógrafo. Naquela época, todo mundo ainda não sabia que o repórter usava esse artifício. Né? Talvez eu fosse o primeiro lá. Entrei com um colete de fotógrafo no microfone da rádio. E entrevistei o Pelé, acompanhei os hinos, entrevistei toda a seleção brasileira. E lá no portão, quase arrebentando e apontando para mim, para me tirar do campo, estavam Kleber Leite, que era repórter, Fausto Silva, o Faustão, que era repórter, Washington Rodrigues, Denis Menezes, o meu ídolo, Paulo Roberto, meu ídolo, estava lá tentando me tirar de lá, e eu dando a volta com o Pelé, ao lado do Pelé, tem filme aí, dando a volta, botando o microfone na boca dele. Aliás, você foi o único repórter que tirou foto com o microfone, né? Você estava com colete de fotógrafo falando. Exatamente. Dei a volta olímpica com ele e me prenderam. Me prenderam no meio de campo, me levaram para a delegacia do estádio, uma salinha e tal. Fizeram aquela horinha lá, depois me soltaram, mas dei a volta com ele. Dei a volta com o boy. Como fui também o único repórter do Brasil que inaugurou a FIFA House, a casa da FIFA, em 1979. Eu fiz a Copa da Argentina, fiz 7 Copas do Mundo. 2 pela Inconfidência. 2 aqui nessa casa. Em 79, eles repetiram o jogo Argentina e Holanda, fazendo a festa da Copa do Mundo em Berna, na Suíça. O Luiz Carlos Alves era diretor de esporte da Rádio Guarani, me chamou, falou, você vai viajar com a seleção brasileira para fazer... seleção brasileira não, desculpa. Você vai viajar para Suíça com Lucélio Gomes para fazer o aniversário da Copa. A Rádio Guarani vai transmitir Argentina e Holanda. E você vai fazer a inauguração da FIFA, que era um dia antes, em Zurique. No dia seguinte, chegaram Kleber, Faustão, Pinguim pela rádio, e eu passei a minha gravação naquela chupetinha para eles todos. Não tem alguma particularidade. Passei na capital com muito sucesso, graças a Deus. Depois passei na Guarani. O meu programa Bateria Esportiva fechou o esporte da Rádio Guarani. Foi o último programa de esporte da Rádio Guarani, foi o meu. Eu falei, gente, estou saindo aqui, estou apagando a luz. Não sei se vou acender um dia, se ela vai acender um dia, não sei. Não acendeu nunca mais, não voltou nunca mais, foi o único programa de esporte. Passei nessas emissoras todas e aqui na Inconfidência com uma particularidade. Aqui eu adoro a rádio, como adoro, gosto muito das outras, mas aqui é a minha casa. A Rádio Inconfidência, a única vez na história da rádio, tomara que venha a acontecer outras vezes, na história da Rádio Inconfidência, que ela fez uma Copa do Mundo com recursos próprios. Quem levou a Rádio Inconfidência a essa Copa do Mundo fui eu e o Chico Maia.
eu e o Chico Maia, porque nós fomos ao supersecretário Evandro de Pádua Abreu, governador Hélio Garcia na época, o chefe de esportes aqui era o Roberto Rocha, o comentarista era o Alair Rodrigues, que os dois já estão no andar de cima. Eu era repórter ao lado do Ramon. É a de Salgado. 86, né? No México? Foi a Copa do México, exatamente, 86. Então eu fui com o Chico Maia no Evandro de Pádua Abreu, que era o supersecretário. Ele acumulava 7 secretarias, e nós falamos, secretário, a rádio do governo nunca foi a uma Copa do Mundo. Eu falei, é verdade, Afonso, não, Chico, nunca foi uma Copa do Mundo. E o que tem que fazer para ir à Copa do Mundo? Tem que comprar os direitos da Copa do Mundo. Ele falou, então vamos fazer isso. Eu falei, ô, secretário, vamos. Então vamos ali. Descemos eu, o Chico Maia e o Evandro, atravessamos a rua. O ali dele era no Palácio da Liberdade. Entramos no Palácio da Liberdade, na sala do Hélio Garcia. Falou, governador, os dois, o Afonso Alberto e o Chico Maia, são da Rádio Confidência. Vem aí a Copa do Mundo. A rádio nunca fez uma Copa do Mundo. Hélio, mas como? Nunca fez uma Copa do Mundo? Nunca fez uma Copa do Mundo. O que precisa, Hélio? Precisa de dinheiro. Então vai fazer a Copa do Mundo. Providencia tudo. Você está autorizado, para mim e para o Chico. O Alair já tinha tentado com o Roberto Rocha, com o secretário de Cultura, da época que eu não me lembro o nome. O secretário de Cultura pegou o pedido e engavetou. Engavetou porque ele não tinha como chegar no governador. E nós chegamos, eu e o Chico chegamos, através do Evandro. Chegamos. A Rádio Confidência vai, pronto. O governador, o senhor me dá licença? Para eu fazer isso aí virar uma realidade, e pro povo acreditar, quase que eu chamei ele de mentiroso, né? E pro povo acreditar, só tem que gravar. Só tem que gravar. Aí é o repórter. Você tem que gravar. Ele falou, ô menino, vamos gravar. Eu abri o gravador, o governador, e ele falou 5, 10 minutos, que a Rádio Confidência ia. E a Rádio Confidência foi para a Copa do Mundo. Tinha $200 de diária. A diária da melhor rádio do Brasil, Rádio Globo, era de 80. A da Itatiaia era de 200. Da Rádio em Confidência, essa casa aqui, era de $200, com hotel 5 estrelas pago, com carro alugado e pago, e você tinha que pagar a sua refeição. Eu e o Ramon Salgado fomos para Nestlé, no México, onde foi a seleção brasileira, 2 meses antes da Copa. 2 meses antes da Copa. Nessa Copa, nós levamos o Silva Neto. O Silva Neto estava em casa, coçando, sem fazer nada. Ele falou isso aqui no dia que nós entrevistamos. Sem rádio, mas houve uma rebelião aqui dentro, porque na época entenderam, o Marco Aurélio era o diretor, o superintendente da rádio, grande Marco Aurélio, era o diretor, e o Marco Aurélio falou, eu vou trazer o Jair Anatoly, que já estava fora, para essa Copa, era tipo uma homenagem, vou trazer o Jair Anatoly, que estava na Copa, e vou trazer o Vilibaldo Alves para ser narrador. Ele estava trazendo 2 grandes narradores. Aí os nossos companheiros, Valdir Rodrigues, Luiz Otávio Pena e Garcia Júnior, se rebelaram. Eu não vou para a Copa. Eu não quero, não. Eu chamei esses 3 e falei, gente, pensa um pouquinho, para com isso. Vamos todo mundo lá, vamos todo mundo para a Copa. Não, que não sei o quê, bateu o Luiz Otávio, vai te contar isso. Não, então vou fazer, não vou. E não foram. E precisava de gente, mais gente para ir. Tinha lugar. Eu peguei, indiquei o nome, liguei. Silva, arruma coisa que você vai pra Copa do Mundo. Quase que eu da cama. Ele contou isso. Ele falou assim, para de brincar comigo. Você vai pra Copa do Mundo. E ele veio e foi pra Copa do Mundo. E assim fiz com ele também. Silva, arruma sua bagagem que você vai pro Japão. Semana que vem com o Atlético. Ele quase caiu também da cadeira. Ele contou. E tem histórias pra contar. O Afonso Alberto, estamos quase no finalzinho do programa. Aquela coisinha chata que eu falei, gostaria. Eu ainda tenho um mundão de coisas. Pois mas o segundo capítulo volta. É só pra gente fechar esse programa especial com você, nesse domingo maravilhoso.
Atualmente você está na televisão, né? Só para atualizar aqui. Eu quero registrar que o Afonso Alberto ele foi presidente da MCE. Sim. 2 períodos, né? Dois mandatos. 6 anos, porque um de 4 e um de 2. E atualmente ele é o vice-presidente internacional da Abrace, que é a Associação Brasileira. Da Abrace há um tempão, né? A Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. E é meu guru, né? O negócio aperta, ele que ajuda, ele que resolve. Porque ele continua ainda membro da atual diretoria. Eu sou assessor do Luiz. Ele é a MCE. Eu diria então que você é da equipe de ouro dele. Eu digo o seguinte, eu estou presidente, ele é o presidente. Não, tem nada disso. Mas aí, pra gente fechar, você está na televisão com o programa esportivo. Eu estou na TV a cabo desde que a TV a cabo chegou, com o Sérgio Adailde. A Rosália lembra disso. No CBH, que é um nome que eu dei a ela. CBH, o canal de Belo Horizonte, que foi registrado. Eu estou na TV a cabo há 23 anos. Com um programa meu, há 23 anos. Eu comecei há 51 anos. A primeira TV que eu trabalhei na minha vida, a primeira câmera que eu enfrentei, que eu olhei e trabalhei foi a Globo. Foi pouco tempo, não foi muito tempo, com Carlos Valadares, mas foi a primeira. Passei pela Manchete, que hoje é a Rede TV, passei pela Itacolomi, passei pela Alterosa, não passei pela Band, estou hoje na TVC, que é uma TV a cabo, que é pequena, mas me satisfaz. Didi, né? Estou lá há 16 anos com o programa BH Esportes. BH Esportes, que está para o mundo inteiro na internet e está na TV a cabo, digital, em HD. Está tudo aí, estamos firmes, batalhando. E na Rádio Minas, como comentarista há 13 anos. Como comentarista no sistema MPA. Comentarista há 13 anos. Então, eu passei por todas as emissoras, tenho 7 Copas do Mundo, graças a Deus, pretendo fazer mais Copas do Mundo, trabalhar em mais Copas do Mundo e agora como comentarista não quero voltar a ser repórter, não tenho mais saco para correr atrás de jogador, não tenho mais paciência, não quero voltar a ser narrador. Já narrei um jogo de costa, não contei isso aqui. Já narrei um jogo de costa para a Rádio Tatiaia, porque eu não era narrador. Eu fui para informar então a transmissão. Dois fenômenos, você e o Fábio, goleiro do Cruzeiro, né? Você narrou um jogo de costa e o Fábio tomou um gol de costa. A transmissão da rádio caiu. É verdade, eu estava no retrovisor. A transmissão da rádio caiu, Toscano. Caiu no Mineirão. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em Natal, fazendo um jogo do Atlético. No jogo do Atlético, era só para informar. Não ia narrar, não, só informar. Aí caiu aqui, o Oswaldo mandou um recado para mim, segue daí. Eu falei, eu vou fazer feio, eu tô fora de forma, não tô narrando. Aí eu tinha as 2 escalações, rapidamente. Eu virei de costa pro campo e inventei o jogo, que aí eu não tropeçava. Inventei, narrei durante 15 minutos. Eu só olhava de lado os ataques para ver se tinha gol. Sim. Pra ver se tinha gol. Mas ataque e com as escalações eu inventei tudo. Não tinha televisão na época mostrando como é que seria transmissão direta. Nem televisão, nem internet, nem live. Muito menos internet. A televisão tinha, mas o jogo ela não estava naquele jogo. Então, eu narrei o jogo de costa. Eu fiz isso. Já fui preso. Vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer um segundo, um terceiro, talvez até um 4º programa. Verdade. Especial Afonso Alberto. A hora que Afonso, muito obrigado. Muito obrigado. Afonso Alberto, Teixeira dos Santos, obrigado patrimônio do Rádio Esportivo e de Minas Gerais. E eu quero aqui particularmente agradecê-lo por ter aceito o convite e, acima de tudo, por essas histórias, porque eu acho que o grande barato e uma das propostas dessa nossa parceria com a MCE é trazer todo cronista esportivo para contar a sua história, porque eu acho que é isso que dá um norte para muita gente que está chegando aí. Nós já trouxemos aqui você, que já está um tempo nessa lida, mais de meio século, né? Bacana falar isso, mais de meio século, né? Trouxemos Milton Collin aqui, mas trouxemos também gente da nova geração. Essa turma da antiga legal. Roçou a trilha, né? A turma nova, a nova geração está caminhando agora no asfalto. E o que eu acho um grande barato no Afonso, que é isso que ele falou, porque isso é fundamental. Ele só vai parar a hora que desligarem a sua tomada. Desligar a hora que eu que acho que isso é sempre
um grande exemplo para a grande Veneza. Muito obrigado, viu? Eu derrubei o Feliz também, viu? Da presidência do Cruzeiro. Foi a minha gravação que derrubou o Feliz. Isso eu não te perdoo. Toscano, muito bem. Aqui, ó. Toscano, muito obrigado. Parabéns pela Isabelle. Parabéns. Ah, sim. Eu postei lá nas redes antissociais. Sim. Coloquei lá. Redes antissociais. Redes antissociais, porque isso é uma rede poderosa. Eu falo que se Freud fosse vivo, ele ia mudar de profissão, porque virou o divã, né? Parabéns pra você, porque eu sou assim também, eu gosto. E tem muita gente no rádio, Luiz Carlos sabe, muita gente nesse rádio aí que saiu do nosso trabalho aqui. Então, parabéns, sorte pra Isabelle. Presidente, mais uma vez. Grande abraço, muito obrigado a todos aí. Felicidade para a turma toda que acompanha a Rádio Inconfidência. Boa jornada esportiva para todo mundo. Para todo mundo. E a gente volta num próximo Fala Cronista. Um beijo para Rosário. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o radialista Afonso Alberto e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos de Hernani Andrade. Até a próxima.